Olá, boa noite. Estamos aqui na oitava aula. Hoje eu vou estar passando para vocês condição, tá? Então, vamos criar aqui um novo projeto, que é mais fácil no Java Project. Vamos dar o nome de projeto, obviamente aula 8, e no padrão aqui que nós temos usado. E criar uma nova classe. Nova classe. Uh, comparações. Comparações, certo? Então, criar o método main. Fora do main, vamos criar um método aqui. Existem duas formas. Então, vou mostrar para vocês a primeira. É a que eu utilizo mais, acredito que é a mais usada no mercado. Existem as duas formas, dependendo da ocasião, você pode usar uma ou outra. Então, aqui public void condição. Vamos receber o número inteiro. Int número. Certo? Agora vamos fazer um teste aqui. O que eu posso fazer? Só para me explicar para vocês o que eu posso fazer com isso. Vamos dizer que eu receba de entrada da tela o número do mês. Por exemplo, eu quero saber exibir o nome do mês de acordo com o número, tá? Então eu recebo aqui número 1, eu quero exibir janeiro. Então vamos fazer da seguinte forma, eu vou explicar das duas formas para vocês, tá? Então recebemos um número e vamos exibi-lo. Então vamos fazer if. Então if número for igual a 1, eu exibo janeiro, certo? Então sysout janeiro. Vamos fazer melhor aqui, fica mais claro. String mês é igual a janeiro. Else if. Aqui é uma estrutura de repetição encadeada. Número for igual a 2, mês é igual a fevereiro, certo? E assim sucessivamente até 12, mês é igual a março. Opa, aqui é else if. Estou passando uma outra condição. Else if número é igual a 4. Caso o número seja igual a 4, mês é igual a abril. Else if caso o número seja igual a 5, mês é igual a maio. Else if número seja igual a 6, mês é igual a junho. Número seja igual a 7, mês é igual a julho. Else if número seja igual a 8, mês é igual a agosto. Else if número seja
igual a 9. Mês é igual a setembro. Número seja igual a 10. Mês é igual a outubro. Número seja igual a 11. Mês é igual a novembro. If número seja igual a 12. Mês é igual a dezembro. E por último, posso fazer aqui um exemplo. Caso número seja igual, maior que 12, ou melhor dizendo, caso contrário não seja nenhum desses números, eu posso fazer assim, else. Aqui eu estou dizendo assim, se for 1 de janeiro, 2 de fevereiro, etc, até 12, se for 12 de dezembro, caso não seja nenhum desses números, ele vai fazer vai dar a seguinte mensagem: número recebido inválido. Digite um mês válido. Pronto. Entendeu? Else if número for igual a 12, mês é igual a dezembro. E aqui eu posso fazer caso contrário. Então, caso não seja nenhuma dessas opções, nem de 1 a 12, eu dou uma mensagem. Mês digitado inválido. Certo? E aqui eu vou retornar o mês. Certo? Então eu vou estar retornando essa string. Então aqui eu posso dizer, manda fazer assim, int mês é igual a option em ponto show input. Show input dialog. Digite o mês desejado. Um exemplo, tá? Isso aqui tudo que eu estou fazendo é só um exemplo. Como é um número inteiro, eu preciso parsear aqui. Então é integer ponto parseInt e .optionPane ponto input dialog. Digite o mês desejado dessa forma, tá? Então aqui eu posso fazer assim. Eu chamo o método condição e passo como parâmetro o mês. Aqui eu tenho que colocar public static mesmo. Desculpa. Um método estático. E aqui eu chamo o método e passo como parâmetro mês. E vamos exibir aqui, na verdade, dessa forma. Vamos adicionar aqui mês extenso é igual a condição. Então o retorno desse método eu armazeno nessa variável do tipo string, e aqui eu posso exibir dessa forma: sysout o mês é, e coloco
mês extenso. Vamos ver. Então ele solicita um número. Eu posso digitar aqui 5. E ele vai responder. O mês é maio, certo? Então ele recebe o valor. Se eu digitar 12, o mês é dezembro. Então isso aqui é uma forma que, de acordo com um valor que você recebe, ou dependendo de uma condição que ele vai retornar, ele verifica as condições e executa de acordo com o que for, né, desejado ou o que for respondido. Então eu tenho essa forma de fazer, tá? E bom, vocês estão vendo aqui que tem a hora que eu uso dois iguais e tem a hora que eu uso um igual. Quando você vai fazer uma comparação, ou seja, aqui eu estou falando se o número for igual a 1, então eu estou comparando para igualar. E esse outro, quando é um igual só, é para você atribuir o valor. Então mês é igual a janeiro, eu estou atribuindo o valor de janeiro ao mês. Então a string mês, a variável mês, ela tá, até o momento ela está aqui em branco. Quando eu chego aqui, em caso a condição for válida, eu atribuo esse valor a ela. Então quando eu estou atribuindo o valor, eu uso um igual. Quando eu estou comparando um valor, eu uso dois iguais, tá? Então tem várias formas aqui de comparação. Eu posso usar menor. Então se o número for menor que 1, se o número for maior que 1, se o número for diferente de 1, tá? Então tem essas formas aqui de comparação que você pode usar dependendo da necessidade, tá? E além desse if else, eu posso fazer da seguinte forma: criar um outro método aqui, public static string comparação 2. Eu vou receber um inteiro, o 20 número, tá? Então vou fazer como se fosse string mês é igual a, como que eu posso fazer? Vou colocar aqui só para já terminar com esse erro. Então tem aqui, eu tenho o switch, tá? Aqui no Eclipse ele te ajuda bastante. Você colocando aqui switch, deu um ponto passo, ele aparece a opção aqui. O que é isso aqui? Da mesma forma que a gente usa o if else, aqui é a mesma coisa. Você atribui uma variável, aqui no caso é o número, e aqui embaixo, aqui, ó, exemplo, switch, aí você dá um número, certo? Aí aqui você coloca, caso o número seja igual a 1, ele vai executar isso aqui. Aí você coloca um exemplo, mês é igual a janeiro, certo? Ó, ponto e vírgula. Aí você pode ir colocando case seja 2, mês é igual a fevereiro. Caso mês seja, a número seja igual a 3, mês é igual a março, tá? Então aqui você pode da mesma forma fazer até dezembro, e você pode usar de várias formas. Então aqui você usa aqui no if else você pode usar vários tipos de condições, caso for maior que isso, maior que aquilo, diferente. Então aqui você coloca o número e fala, caso seja isso, faça isso, caso seja isso, faça isso. Então, por exemplo, você recebeu o número, ele vai perguntar, se o número for 1, ele vai exibir aqui. E aqui você tem que colocar, depois da condição, um break, tá? Pra ele, por exemplo, ele tá aqui dentro aqui. Ele teve uma opção válida, por exemplo, 2, ele executa e breca, e ele não executa mais nada. Ele vai pro final, se tiver algo depois disso, ele executa. Caso contrário, não, ele para a execução. Então, agiliza no seu código. Então, você vai colocar depois da condição, depois do bloco de execução, você coloca o break. Tá? A mesma coisa aqui
acontece na condição aqui do if else estrutura encadeada. Ele vai executando, né? Quando ele chegou aqui, ele teve uma opção que foi válida, né? Eu digitei 6, ele exibe junho e pronto, ele passa para o final e se tiver alguma coisa depois disso ele executa, caso contrário não. Então, isso é a opção encadeada. Eu poderia fazer isso dessa forma, por exemplo. If, tirar o else, ia funcionar também. Só que acontece, ele ia, mesmo que aqui deu certo, ele ia verificar os outros também. Então, se eu quero, mesmo que a primeira opção foi válida, eu quero que ele verifique as outras opções também, eu tiro o else. Então, aqui ele está dizendo, caso seja isso, é isso. Caso é isso, isso. Se esse aqui é válido, ele termina de verificar as outras e passa para o próximo depois do bloco dessas condições. Entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa é a minha aula de número 8. Até a próxima. Obrigado.